Bom, agora no programa nós vamos falar sobre um assunto muito sério, muito importante, que trata da saúde, sobretudo também masculina, não é? Ao contrário do que muitos pensam, o câncer de mama é muito comum entre as mulheres, porém também pode atingir o homem. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, a proporção entre homens e mulheres é de um caso masculino para cada 100 casos femininos. Em relação à faixa etária de maior acometimento, a idade média para os homens é de 64 anos, pouco mais elevada do que nas mulheres. Para falar um pouco mais sobre o câncer de mama nos homens, nós temos conosco o mastologista, Dr. Cristóvão Barros, que é membro da Sociedade Brasileira de Mastologia. Bom dia, doutor Cristóvão, seja bem-vindo. Bom dia, Sérgio. Deus te abençoe, viu? Amém. Seja muito bem-vindo mais uma vez. É verdade essa estatística? Os homens são acometidos nessa média de um caso masculino para cada 100? Esse dado ele tem sido contestado atualmente, a gente tem visto hoje com novos dados mostrando mais ou menos um pouco mais raro ainda, de 1 para 130. Então, para cada 130 mulheres diagnosticadas, a gente tem um diagnóstico de um homem. O senhor cuida tanto de casos masculinos quanto femininos? Sim, com certeza. O mastologista ele é habilitado para tratamento das doenças da mama, independente se seja homem ou mulher. Então a gente que faz o tratamento cirúrgico do câncer de mama masculino. Uma curiosidade que eu tenho, doutor Cristóvão, a mama do homem, ela é similar à mama da mulher em quais aspectos e quais são as principais diferenças? Porque a gente percebe muitos homens, por exemplo, que têm uma formação mamária, se eu posso dizer assim, né, muito parecida com a formação feminina. Aí tem um pormenor, porque quando você nasceu, eu nasci, a nossa mama é rigorosamente igual à mama feminina ao nascimento, né? Uhum. O que nos diferencia, na realidade, é o estímulo. A mulher vai ter um estímulo estrogênico, né, um estímulo de um hormônio que é estrógeno muito maior do que o homem. E isso causa a formação do tecido mamário, né, o desenvolvimento do tecido mamário. Então, no homem, o tecido mamário ele é hipotrofiado. Mas se ficar submetido a um estímulo hormonal, então você está falando que alguns homens desenvolvem, que é o que você falou, o crescimento da mama, que a gente conhece como ginecomastia, um homem sob estímulo hormonal, e isso é comum hoje em dia, infelizmente em academias a gente tem visto muito o uso de anabolizantes para desenvolvimento do corpo. Isso leva também, embora o anabolizante seja um hormônio masculino, ele é metabolizado por uma enzima que a gente tem no corpo em estrógeno, e isso estimula o crescimento da mama, né? Ele faz o anabolizante, o senhor está dizendo que o anabolizante no corpo do homem faz o efeito do estrógeno no corpo da mulher? Isso, é mais ou menos isso, porque na realidade a testosterona, né, esses anabolizantes que contêm testosterona, ele é convertido uma parte dele em hormônio feminino, em estrógeno, né? E isso estimula a mama. Então é muito frequente hoje em dia a gente vê adolescentes, jovens, né, desenvolvendo tecido mamário. E isso está cada vez mais frequente. Eu procurei fazer uma estatística rápida assim de pacientes que eu atendo no IPSENG lá. Mais ou menos 5% das consultas hoje são consultas de homem. Obviamente a maioria delas não é por causa de câncer de mama, né? É por causa da ginecomastia. E a grande causa hoje em dia é isso aí. Mas essa ginecomastia pode causar também o câncer mamário no homem? Isso é uma controvérsia. Alguns trabalhos sugerem que sim, outros não. O que a gente sabe que a ginecomastia, quando ela é associada com a síndrome rara, chamada síndrome de Klinefelter, ela realmente é um fator de risco elevado para câncer de mama no homem. Mas ela isoladamente ainda não tem uma comprovação que ela seja um causador, um fator de risco para câncer de mama. Voltando masculino. Só para a gente fechar a questão das semelhanças entre a mama masculina e feminina, o senhor falou que a questão do estrogênio é que dá essa explosão. Isso. E coloca essa mama feminina mais, vamos dizer assim, robusta. Isso se dá ali na puberdade, 12, 13 anos? Exatamente. Esse é o período, né, que a gente fala assim, que dá essa explosão de estrógeno. É exatamente quando o ovário da mulher, né, ela chega na puberdade e começa a produzir os hormônios femininos, estrógeno e progesterona. E é isso que vai causar o desenvolvimento do tecido mamário na mulher. Se a mulher, por algum motivo, se você deve fazer uma castração, ou seja, por algum motivo tiver tirar os ovários nessa faixa etária e não fizer uma reposição hormonal, a mama dela não vai se desenvolver, vai ficar como uma mama masculina. Entendi. Agora, os efeitos dessa doença, do câncer de mama no homem, são também os mesmos efeitos que acontecem na mulher? Com certeza.
A terapêutica ela é igual, tanto cirúrgica quanto da parte oncológica, de quimioterapia, indicações de radioterapia. O tratamento em si não muda. A grande questão é o diagnóstico, que muitas vezes a gente pega um diagnóstico que tende a ser mais tardio, porque o homem não acredita que ele possa ter câncer de mama. E como a mama é de pequeno volume, rapidamente o tumor tende às vezes a invadir pele e atingir estadios mais avançados. Então é comum a gente pegar os homens, as consultas já num estadio mais avançado do que as mulheres hoje em dia. Quer dizer, o homem, quando se fala da próstata, o homem com 40 e poucos já sabe, eu preciso ir no médico para verificar a próstata. Ele não passa na cabeça dele que ele tem que ir para um mastologista, porque ele vê a esposa dele indo para um mastologista, então não entra na cabeça dele que ele precisa ir. Quando é que um homem precisa se preocupar em ir a um mastologista? Mas realmente, como rotina, não há necessidade do homem ir ao mastologista como rotina, como a mulher, por exemplo, deve ir. Não existe um rastreamento para câncer de mama masculino pela raridade. A mulher tem a questão do toque que ela descobre, o homem não tem como identificar assim. O homem tem. Na realidade, o principal método diagnóstico que tem é o homem perceber o nódulo, né? Porque o principal sinal clínico do homem do câncer de mama é exatamente o popular caroço que aparece na mama, normalmente na região retroareolar, região central da mama. Então ele percebe aquilo e vem em busca, né, de ajuda nesse momento. Mas um homem que, né, durante o próprio banho, você está passando sabão lá, você vai perceber, né? Então não é tão incomum. A questão é a pessoa acreditar que aquilo pode ou não ser câncer. Né? Muitos acreditam que não e vai deixando o tumor desenvolver. Né? Esse é que é o grande problema. Na mulher, normalmente, se pede aquele exame, né, de mamografia. O homem também precisa desse exame para fazer um Não como método de rastreamento, como é feito na mulher. No homem, a mamografia ela é muito importante no diagnóstico. Uma vez que você tem uma lesão suspeita de câncer de mama, você tem que fazer a mamografia, porque a mamografia ela vai realmente diferenciar aquilo, se é realmente uma ginecomastia, que realmente a mamografia também ela estabelece bem o critério diagnóstico, ou se é uma lesão suspeita de câncer que tem que evoluir na propedêutica, para fazer uma biópsia, para ter o diagnóstico definitivo. Porque o diagnóstico definitivo é sempre através de biópsia. Né? É recomendado, por exemplo, como que é chamado quando o homem retira o excesso da mama, a cirurgia? Exéreses de ginecomastia. Né? Você está falando nos homens que têm ginecomastia, isso como uma forma de prevenir? Talvez até de estética, porque eu conheço pessoas que já fizeram esse procedimento de ginecomastia, né, que fala, para retirar o excesso da mama. Na realidade, é uma recomendação por questão estética, não é uma recomendação de retirada da ginecomastia, porque aquele paciente vai ter maior risco de ter câncer de mama. Como eu falei no início, isso é muito controverso em relação fator de risco ginecomastia, câncer de mama masculino. Então, a indicação, na maioria das vezes, é puramente estética. O homem, às vezes, se sente incomodado, vai a um clube e não tem coragem de tirar a camisa, né? Então, às vezes, sofre, né, bastantes brincadeira com colegas, né? Então, isso muitas vezes é por uma questão estética, mas não por questão de prevenção do câncer de mama. Entendi. Agora, o senhor como mastologista, o que o senhor recomenda para os homens, por exemplo, para que ainda que poucos, raros casos de câncer de mama nos homens aconteçam, mas o que o senhor recomendaria para o homem em geral que nos assiste, para que ele não seja acometido por essa doença, porque a gente sabe que, né, quando se fala da próstata, o homem já está alerta, atento, até faz brincadeiras, etc. e tal, mas sabe da seriedade da questão, da doença. No caso do câncer de mama no homem, o que o senhor recomendaria para os homens em geral? Prevenção. Então aí a gente tem duas formas, a chamada prevenção primária. Prevenção primária é você evitar a doença, né? O que é evitar a doença no câncer? O que a gente pode fazer? Por exemplo, evitar o uso de estrógeno, exógeno, evitar o uso de anabolizante. Então a gente sabe que isso são fatores de risco, né? No caso da prevenção secundária, assim que ele perceber algum nódulo, por menor que seja, se ele tiver alguma dúvida, ele deve procurar o mastologista, porque se ele perceber o nódulo de uma forma muito inicial, o tratamento também vai ter um sucesso muito maior. Né? Eu estou apalpando aqui minha mão, eu até acho que eu tenho uma mão um pouco exagerada, eu acho que é porque eu peguei muito peso quando era mais novo, né? Mas às vezes eu até fico brincando com a minha esposa, estou precisando usar um sutiã médio já, viu? Mas existe uma coisa que é chamada lipomastia, que é a falsa ginecomastia. Às vezes o homem desenvolve um acúmulo de tecido adiposo e não de tecido fibroglandular. Não, então é a chamada falsa ginecomastia. Isso é muito comum
pessoas que são obesas. Né? Não sei se você na juventude teve mais sobrepeso e tudo. Não, eu nunca tive assim sobrepeso. Acho que eu estou tendo agora aqui na barriga. Isso é natural. Será que é reflexo da barriga aqui? Isso tem que desenvolver. É muito comum. Se você tem uma estatística média, mais ou menos 50% dos homens após os 60 anos de idade vai desenvolver algum grau de ginecolipomastia. Né? Então é muito frequente. Mas aí, por exemplo, eu apalpando aqui, às vezes você sente a glândula mamária, né? Porque existe uma dificuldade. Acho que as mulheres são mais aptas a identificar a diferença entre um caroço e uma glândula mamária. Como é que um homem como eu, sem muita informação, sem muito conhecimento, poderia se preocupar ou saber se eu devo preocupar ou não? A consistência do nódulo suspeito é completamente diferente, né? O tecido da ginecomastia ele costuma ser mais fibra elástica, a gente fala, é mais borrachudo, né? Como se fosse uma borracha que você estivesse apalpando. Enquanto que o nódulo suspeito, o nódulo que indica um câncer, ele é com consistência mais endurecida, pétreo, ele tem pouca mobilidade, ele não tem mobilidade. Então isso realmente... Ele é fixo? Ele é mais fixo, né? Ele tende a se aderir tanto à pele como aos planos mais profundos, à musculatura peitoral, então ele tende a ser mais de pouca mobilidade. Obviamente, assim, inclusive nós médicos às vezes temos dúvidas também, por isso que diante de um quadro que às vezes fica na dúvida se é ou não a ginecomastia, é indicado fazer a mamografia, porque a gente tira essa dúvida. Né? O senhor falou muito da questão do uso do anabolizante, mas pessoas que têm um hábito de vida, por exemplo, irregular, fuma, bebe, certamente também tem propensão? Qualquer fator, né, desse negócio, qualquer fator que chamar hábito de vida saudável, é uma coisa que é benéfico. É benéfico na prevenção de vários tipos de câncer, incluindo o câncer de mama, né? E assim, e muito mais benéfico no sentido de prevenção de doença cardiovascular. Que, na realidade, a gente sabe que mata muito mais o homem do que o câncer de mama. Né? Doutor Gustavo, foi muito bom o bate-papo aqui, esclareceu bastante. Agora eu estou menos preocupado agora, né, com a minha mama. Eu sugiro que na dúvida você procure um mastologista. Graças a Deus não senti nenhum caroço, não. Eu acho que é músculo mesmo, viu? Olha, eu acho que acho que eu sou forte mesmo. Acho que deve ser isso. Tomara que seja. Obrigado, viu? Que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade. Mais uma vez eu gostaria de agradecer em nome da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Minas Gerais. Muito bem.